A quantidade de movimento de um objeto é igual à sua massa vezes a sua velocidade. Quando não existem forças externas agindo sobre um sistema, sua quantidade total é constante. Esse princípio é conhecido como a conservação da quantidade de movimento. Um dos efeitos do julgamento de Galileu foi expulsar a revolução científica da Itália. Ela acabaria encontrando abrigo na pessoa de Isaac Newton, na Inglaterra. Mas no caminho para o norte, parou um pouco na França para visitar René Descartes. Não falamos muita coisa sobre ele até agora, porque não queríamos antecipar os acontecimentos. Descartar nem pular nenhum elo da história. Descartes trabalhou com linhas retas. Isso conduziu à invenção das coordenadas cartesianas, que receberam esse nome em homenagem a Descartes, embora ele não tenha sido seu inventor. E ao princípio da inércia, que Galileu não tinha deixado muito claro. Descartes foi um grande cientista e muito otimista. Acreditava que seria capaz de compreender tudo dentro de poucos anos, desde que observasse alguns poucos princípios racionais, os quais gentilmente passaria para nós. Uma coisa que se lhe deve é a ideia do universo mecânico. Um universo que chegaria ao seu destino observando leis mecânicas precisas. Como se fosse um relógio ou um requintado brinquedo. Mas a analogia não se aplica, pelo menos num aspecto importante. No relógio damos corda de vez em quando. Descartes não desejava esse tipo de interferência do Criador do seu universo. Desejava encontrar algum princípio que mantivesse o universo em eterno movimento. Ele não teve então a ideia de que a quantidade total do movimento no universo seria uma quantidade fixa. Se uma coisa tinha sua velocidade reduzida e atingia o estado de repouso, outro corpo precisava acelerar e começava a se mover. Essa ideia acabaria se transformando na lei de conservação da quantidade de movimento, e é esse exatamente o nosso assunto de hoje. Esses homens vivem de acordo com certas leis. Às vezes, fora dos estatutos que regulam jogos na cidade de Los Angeles, mas certamente dentro das leis da mecânica clássica. Vivem da arte e da ciência do bilhar. Nem todos entram na academia de bilhar Chalk para ilustrar as leis da conservação. Nem todos sabem apreciar o fato de que, ganhando ou perdendo, a mecânica clássica governa o jogo. A maioria vai ao Chalk para dar algumas tacadas ou para usufruir da experiência de alguma outra maneira. Mas, seguramente, quando certas leis da física são aplicadas corretamente, todos apreciam seus efeitos. É claro que, embora uma bola de bilhar obedeça perfeitamente a essas leis, os princípios que as produziram não surgiram na academia de bilhar Chalk. Alguns desses princípios, como o próprio bilhar, originaram-se na França. Como um jovem na França católica do início do século XVII, René Descartes aprendeu a amar os desafios da matemática como uma obra de Deus. Amava a força de um argumento bem fundamentado e a sensação maravilhosa da compreensão absoluta de um conceito. Mas Descartes viveu numa época em que, assim como hoje, as glórias de Deus e a força da razão nem sempre existiam em perfeita harmonia. Em 1600, quando Descartes, então um garoto de 4 anos, começou a entender a Europa em sua volta, um monge acadêmico chamado Giordano Bruno foi queimado numa estaca em virtude, entre outras coisas, de sua crença no sistema copernicano do universo.
Finalmente, Descartes, como Galileu, acreditava nas ideias de Copérnico, mas, ao contrário de Galileu, que foi julgado em Roma por falar de suas convicções para todo mundo, adiou a publicação de pontos de vista semelhantes quando eles contradiziam a Santa Madre Igreja. Para alguns estudiosos, Descartes é considerado um hipócrita covarde. Outros lembram dele como um católico sincero e devotado. Quanto a Descartes, ele provavelmente estava apenas lembrando do que acontecera a Giordano Bruno. De qualquer maneira, foi Descartes o primeiro a enunciar este princípio. A quantidade total de movimento no universo é constante. Se um corpo não sofrer qualquer interferência, ele se movimentará com velocidade constante e em linha reta. Essa é a lei da inércia. Uma ideia de Galileu, aperfeiçoada por Descartes. Mas quando um corpo encontra outro, ele faz mais do que apenas entrar em repouso. Ele transfere seu movimento para os outros corpos. A quantidade total de movimento é conservada. Embora Descartes tenha sido o primeiro, a essência de sua quantidade de movimento foi melhor expressa por Isaac Newton. É claro que, por mais competitivo que possa ter sido, dificilmente Newton desafiou algum colega para uma partida de sinuca. Seus desafios limitavam-se exclusivamente ao intelecto. E nenhuma de suas expressões foi mais poderosa e tocante do que sua ideia de quantidade de movimento. Em sua obra clássica, Principia, ele escreveu: a variação da quantidade de movimento é proporcional à força aplicada. Ela ocorre na direção da linha reta na qual a força é aplicada. Newton usou o termo movimento para indicar quantidade de movimento, que é calculado por velocidade de um corpo multiplicada por sua massa. Em seu próprio campo, Newton preferiu expressar a maioria de suas brilhantes ideias através da geometria clássica, usando figuras geométricas e relações entre quantidades. Mas ele era suficientemente esperto para saber que suas leis poderiam ser expressas por equações diferenciais. De acordo com a segunda lei de Newton, a força aplicada é igual à velocidade de mudança da quantidade de movimento. A segunda lei de Newton, tocante, poderosa, universal, uma ideia que causou um enorme impacto. As interações em torno dessa mesa são questões complexas das ciências sociais. Mas as interações sobre essa mesa, no entanto, são de natureza puramente física e relativamente fáceis de explicar. Mais uma vez, segundo Newton, uma partícula com dada massa possui uma quantidade de movimento igual a m vezes v. E a variação da quantidade de movimento pode ser expressa por uma equação diferencial. A força é a velocidade da mudança da quantidade de movimento. É claro que quando não há forças em ação, a derivada é igual a zero. Assim, o vetor P é constante, o que significa que o movimento é uniforme. Um corpo não sujeito a forças continua se movimentando com a mesma velocidade em linha reta. Esta é a lei da inércia, a primeira lei de Newton. Mas as bolas de bilhar colidem umas com as outras. Cada uma aplica uma certa força instantânea à outra, provocando uma alteração da sua quantidade de movimento. Aqui entra em ação a terceira lei de Newton. As forças que as bolas aplicam umas contra as outras são iguais e opostas. A mudança na quantidade de movimento de uma bola é igual e oposta à mudança na quantidade de movimento da outra. A quantidade de movimento total das duas bolas juntas não se altera, ela é constante. Esta nova lei se aplica não só a duas bolas, mas a qualquer número delas. E não apenas as bolas de bilhar, mas aos próprios átomos de que elas são feitas. E mesmo as partes internas dos átomos, os elétrons, os nêutrons e os prótons. Mesmo nas mais ínfimas partes integrantes da matéria,
A quantidade de movimento é conservada sempre.